Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo, para a edificação espiritual das nossas vidas e para abençoar a tua vida, a vida dos teus amigos, dos teus familiares e a mim também que falo até vocês, né? Eu sou o pastor Ricardo Oliveira, como vocês já me conhecem. A maior parte das pessoas que está aqui no canal já me conhecem pessoalmente. E é um prazer muito grande, uma bênção muito grande para mim, para a minha vida, poder ser um canal de Deus para você. E vamos aqui fazer uma reflexão no que escreveu Paulo aos Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas. No capítulo de número 1, iremos tomar alguns versículos para uma reflexão que diz-nos assim no versículo 6 em diante: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E o verso 9, para encerrarmos, diz assim: Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Palavras aqui pesadas, né? O apóstolo Paulo escreve essa epístola aos Gálatas, e diga-se, a epístola dos Gálatas é uma das epístolas mais mal interpretadas de Paulo. Uma das epístolas que merece, da minha parte, da sua parte, uma pesquisa acurada e apurada. Ou seja, refinar o que está aqui nessa epístola. Triturar, bem triturado, sabe, espremer o máximo que você puder. Então pesquise, leia, releia, nem que você tenha que passar o ano inteiro, mas esta epístola é fundamental para nós entendermos a relação da graça de Deus por meio de Cristo e a lei de Deus, que é bênção para nós. Muita gente fala tão mal da lei, diz que a lei é isso, a lei é aquilo, coloca a lei abaixo de zero. E isso é um erro muito grande, porque se você coloca a lei abaixo de zero, você está colocando Deus abaixo de zero. Ok? Porque quem é que deu a lei? Quem é que concedeu lá no Monte Sinai as tábuas com os mandamentos? Foi Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, diz a palavra do Senhor. E quem é que revelou a Moisés a Torá? A lei, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Que são os livros lá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi Deus. Então, será que Deus, ele depois mudou de ideia, falou, não, eu dei, mas agora a lei que eu dei é uma lei maldita, é uma coisa que não presta, que não vale? Deus está atestando um atestado aí de incompetência. E Deus não é incompetente, Deus é sábio, Deus é onisciente, onipresente, onividente, onipotente. Deus tem ciência de tudo, Deus sabe de tudo. Tudo que Deus faz é bom. Existe até um jargão que eu acho até bonito. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. E é verdade. Então temos que ter muito equilíbrio quando lermos a Epístola de Gálatas, porque muitos usam-na, né, para detonar a lei de Deus, quando na verdade devemos entender que a lei teve um papel, e o apóstolo Paulo aqui vai dizer que a lei teve um papel de aio, que esta palavra no grego é paidagogos, que é alguém que é chamado para poder ensinar alguém. No caso aqui, refere-se a uma pessoa que está ensinando uma criança, para que quando aquela criança adquira mais maturidade, ela fique sem a presença do paidagogos, do pedagogo, que é o aio. Ok?
Bom, Paulo, ele fala aqui uma expressão, essa expressão de Paulo, na verdade, é uma expressão de surpresa. Ele está surpreso, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou. A palavra chamou aqui, ela é uma palavra interessante. A palavra que chamou é a palavra kaleo, que ela vem de um radical grego, que é o radical grego kal. E essa palavra significa literalmente, meus amados irmãos, intimar e convidar. Ela está sempre associada particularmente ao chamado de Deus para participar das bênçãos do reino. Ok? Palavra kaleo. Então é a palavra chamou. E Paulo diz: passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Esse outro evangelho era um evangelho estranho. Era um evangelho que não era o evangelho. Era um evangelho mistificado. Era um evangelho misturado. Era um evangelho confuso. Era um evangelho pregado por falsos mestres e por falsos apóstolos, que haviam falsos apóstolos na época dos apóstolos, sabiam disso? Falsos apóstolos, homens que se passavam como apóstolos, apostelo do grego, né? Que significa enviado a uma missão, e havia falsos apóstolos que ensinavam falsas doutrinas entre o povo, e os gálatas foram alvo dos tais. Nesse caso aqui em questão, um grupo aqui conhecido como judaizantes, era um grupo que estava subvertendo e fazendo confusão, fazendo misturada ali em relação aos crentes gentílicos da Galácia e em relação à lei de Deus, com isso fazendo um pensamento conflitante de ideias de que havia uma dualidade entre a lei, uma dualidade, uma rivalidade, né, entre a lei e a graça, quando na verdade Paulo entende o valor da lei também. Paulo aqui não detona a lei, pelo contrário, ele diz que nós não estamos sem lei, nomos, né, que é a mesma palavra utilizada para traduzir o vocábulo Torá. E ele diz que nós não estamos sem lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo, que é também o dador da lei. Se formos considerar as cristofanias. O que são cristofanias, pastor Ricardo? Eu explico. Vem de Christos Phanos. Phanos quer dizer manifestação e Christos é Cristo. Então, manifestações de Cristo que ocorreram no Antigo Testamento. Houve cristofanias, manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Então, lá no período que se chama da lei, Cristo se manifestava. Ok? Isso é um ponto bem assim defendido por grandes teólogos, grandes exegetas da palavra de Deus. Bom, e Paulo diz que os tais estavam inquietando a igreja da Galácia, que os tais estavam transtornando o evangelho de Cristo. E é aqui que eu quero chegar, né? Transtornando o evangelho de Cristo. Hoje em dia não está diferente. Nós vemos coisas muito estranhas acontecendo nas igrejas. Não estou aqui me referindo a todas as igrejas. Tem igrejas sérias, com homens de Deus, com homens sérios, com homens doutrinadores, com homens fiéis às Sagradas Escrituras, mas uma grande quantidade de portas que estão por aí abertas, atraindo multidões. São portas que, na verdade, e Paulo aqui, você pode ver que ele estava, se você ler adiante, Paulo está dando essa advertência porque ele temia pela perdição das almas que foram conquistadas pelo genuíno evangelho de Cristo. E Paulo chega a dizer o seguinte: se mesmo eles, não é? Se caso eles viessem a desvirtuar aquilo que eles já haviam pregado àqueles Gálatas, até mesmo ele, como apóstolo Paulo, se ele viesse a desvirtuar o que ele tinha pregado, do conteúdo do evangelho, porque havia uma tradição oral que corria sobre a palavra de Deus, a palavra de Cristo, os evangelhos, eles tinham toda uma transmissão oral naquele período, e Paulo chega a dizer, olha, até mesmo nós, ou até um anjo que desça do céu e pregue para vocês um outro evangelho, seja considerado anátema. Essa palavra anátema, ela é uma palavra bem pesada.
é uma palavra que quer dizer amaldiçoado ou maldito. Paulo está querendo dizer que se o evangelho não for pregado da maneira que tem que ser pregado, conforme o ensino que está contido no livro, no santo livro, os tais devam ser considerados anátemas. Anátemas. Então hoje, eu vi até um caso de um homem, que eu não preciso citar o nome dele aqui, para não dar ibope, nem tampouco ter problemas, que eu não quero problemas, que eu já falei que o canal aqui não é um canal para debate, nem tampouco para contendas, é para advertência e para elucidação da palavra, esclarecimento e reflexões devocionais e para a edificação do povo de Deus, que é você que está me ouvindo aqui nesse vídeo. Mas hoje eu vi um caso de um determinado homem que se diz ser apóstolo, e esse homem, ele mandou, né, uma menina no culto abrir a boca, que ele iria cuspir dentro da boca. É isso mesmo que você ouviu. Ele iria cuspir dentro da boca da garota, que ele falou que o cuspe dele tinha unção para poder curar a garota das enfermidades. Que evangelho é esse? Que tipo de mensagem é essa? Os tais estão transtornando o evangelho de Cristo e transformando o evangelho de Cristo em uma mercadoria barata, sem nenhum valor. Então, corra dessas igrejas, sai do meio dela, povo meu, porque senão tu há de ser destruído. Lembra-te de Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra? O anjo falou: dá-te pressa, apressa-te, sai, porque esse lugar será destruído. A mesma coisa, não prevalecerá o engano na casa de Deus. O juízo vai começar pela casa de Deus, você sabia disso? O juízo vai começar pela casa de Deus, vai haver juízo na casa de Deus, no meio do povo que se diz ser evangélico, e hoje existem tantas pessoas estranhas às realidades do evangelho, e os mesmos se declaram, batem no peito dizendo que são crentes, que são evangélicos, mas as ações não condizem com o que eles falam com a boca, porque a boca pode falar o que quiser, mas as ações, elas falam mais alto do que a voz. Então, queridos, tomem muito cuidado para não incorrer no erro dos Gálatas, ok? Porque os Gálatas receberam a boa, maravilhosa e gloriosa palavra do Evangelho. Eles receberam o chamamento de Deus, da palavra kálio, do radical grego kal, quer dizer, eles foram intimados, convocados para participarem das bênçãos do reino. E como agora eles estavam colocando tudo isso para fora, dando ouvido a falsos doutores, falsos apóstolos, homens que estavam enganando, levando-os à corrupção da fé, levando-os a apostatar da fé, levando-os a se desviarem do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então tome cuidado com falsas doutrinas, analise sempre a sua Bíblia, leia a Bíblia constantemente, procure orientação com pessoas sérias, se caso você tiver dúvida de alguma coisa que você está vendo acontecer, não é? Se você quer saber se aquilo que está acontecendo ali na sua denominação tem base bíblica, procure um amigo, uma pessoa que você sabe que tem comprometimento com a leitura, com o estudo das Sagradas Escrituras. Pegue esclarecimento e você verá que muitos desses homens que estão fazendo verdadeiros teatros dentro das igrejas, transformando a igreja num picadeiro e o púlpito num palco, esses homens não têm nenhum comprometimento com as Sagradas Escrituras, nem com o Evangelho genuíno de Cristo. Então fica aí essa advertência, baseando-me nesta gloriosa carta que, mais uma vez, repito, leia com muita atenção, leia, releia, estude-a, esmiúce-a, porque você vai tirar grandes verdades que você vai extrair desta maravilhosa carta dos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Que Deus abençoe poderosamente. Se esse vídeo te abençoou, se você se sentiu tocado, despertado com esse vídeo, tem lá aquele papo firme, né? Ou então, dê o teu like, né? Dá o toque ali no papo firme
Isso para mostrar que você gostou do vídeo. Repasse esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Se inscreva no canal, ok? Incentive pessoas a se inscreverem no canal, a participarem conosco. Se esse canal está abençoando, se você está gostando, ora, quando eu gosto de alguma coisa, que eu sei que alguma coisa é boa para mim, vai abençoar a minha vida, eu vou procurar passar para outras pessoas aquilo que eu estou recebendo. E isso é uma coisa óbvia da vida, né? Quando você quer bem a alguém, você vai querer que aquela pessoa receba o bem que você está recebendo. E se o canal está abençoando a tua vida, repasse as mensagens, fala para a pessoa se inscrever, tá? Nunca deixe de dar um comentário, ok? Sempre, nem que você fale aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, pastor Ricardo, é isso que eu estou precisando, da bênção de Deus, para continuar fazendo aqui os vídeos, para continuar conduzindo esta obra, que eu sei que é de Deus, esse projeto que Deus colocou há 3 semanas é de Deus. Eu tenho certeza que Deus há de fazer coisas grandes e firmes no meio do povo de Deus, no seio desta terra, ok? Então, conto com você, ore, participe e divulgue, porque fazendo isso, nosso canal vai crescer, muitos ouvirão esta mensagem e você será grandemente abençoado, porque você está ajudando a propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu ministério e que você seja bênção de Deus nesta terra. Um grande abraço, shalom, shalom, até o próximo vídeo.